Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem? Estamos aqui com o pastor João Alves, com a missionária Dejanira. Nós vamos bater um papo. Eles estão aí comemorando os 50 anos de casados e nós vamos fazer vários capítulos dessa história. Entre essa história, vamos falar sobre a família, sobre os desafios, sobre a obra missionária. Depois vai vir até os netos, vai vir os bisnetos, as suas histórias. E eu vou começar aqui conversando com o pastor João Alves de Souza. Pastor João Alves de Souza, o senhor é filho de quem? Jonas Ribeiro de Souza e Ambrosina Alves de Souza. Pastor Jonas Ribeiro de Souza, ele é o fundador da Igreja Assembleia de Deus em São Geraldo do Araguaia. E o senhor teve quantos irmãos, ou tem ainda quantos irmãos? Fala um pouco pra gente. Todos os irmãos foram 12. 12. Foi. Faleceu 2, ficamos 10. E agora, depois do falecimento da mãe, 8 meses, o Enoque faleceu. Nós temos 9. O senhor lembra o nome de todos? São muitos, né? Tem o João Alves de Souza, aí teve uma menina Arlene Maciel de Souza, Alves de Souza, depois Daniel, que é o pastor que está em Brasília, depois veio o Joel, depois veio Enoque, depois José, depois Davi, depois a Ruth, depois Rosiel, depois Otoniel, Misael e Eunice. Disse a caçula. É, E o senhor é o mais velho, mais velho. é o primogênito. E aí nós vamos agora falar um pouquinho com a irmã Dejanira. A paz do Senhor. Ah, Me Senhor, fala um pouquinho sobre a sua história, o nome dos seus pais. meus pais são Francisco Araújo da Silveira e Maria Maciel Silveira. Silveira. Seus irmãos, irmãs, a senhora teve quantos irmãos? 4 irmãos. 4 irmãos. Todos estão vivos ainda? Não. Não, né? Já dorme com o Senhor Jonias e Deusalina. Deusalina. Deusalina é mais Aí todos os irmãos são 4. Aí qual é o nome dos outros 2? Jonas. Jonas. E o nome do outro é? As 4 com a senhora, correto. 4. 4 com a senhora. E a senhora é a mais velha, a do Não, meio? a Deusalina é a mais velha, Jonas é do segundo, Jonias. Jonias é o segundo e eu sou a terceira e Jonas o. Os pais de vocês são oriundos de onde? De onde é que veio o pastor Jonas? De qual estado? A missionária Ambrosina? Da região de Carolina, Região Maranhão. Maranhão mesmo, né? Carolina. E o Francisco Araújo e a Maria Maciel. Eles são, só lembra de qual região? Mas são também do Maranhão, né? São do Maranhão. São do Maranhão também. Ali da E, região mesmo de Carolina. Agora eu não sei a cidade, né? O lugar. e vocês são de qual região? Do qual estado? O senhor nasceu aonde? Eu nasci na região de Carolina. Carolina mesmo, maranhense mesmo. E a senhora? E E eu Tocantins. Tocantins. Na época é Goiás, né? Na época era Goiás, né? Era. Era Goiás. Eu Ali, sou de Taguatins, né? certo. Aí nós vamos falar um pouquinho, é porque a gente está trazendo esse primeiro vídeo, esse primeiro capítulo, vai ser diversos capítulos, e aí a gente vai falando sobre as histórias. Me fala um pouquinho sobre o pastor Jonas, como que ele era como pai, como companheiro. Fala um pouquinho sobre essa história, eu sou como o primeiro filho, o primogênito. Como é que era o pastor Jonas? papai era um esposo muito amigo da esposa, Muito amigo, né? muito amigo. E um pai muito amigo dos filhos, muito amigo mesmo, dedicado. E ele enfrentou alguns dilemas, por exemplo, quando ele aceitou Jesus, ninguém orou por ele.
um pastor teve por lá e teve ele lendo o catecismo do 5º ano. É Do isso. 5º ano. Lendo o catecismo. Aí ele foi observar o que o catecismo estava ensinando e a vida que eles estavam vivendo. Aí ele falou para a mãe, nós estamos vivendo errado. Nós estamos errados. O catecismo está mandando fazer assim, 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 nós estamos fazendo diferente. O senhor, nessa época, o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Não, eu era criança. Menino, né? Criança. Porque quando eu nasci, meu pai ainda não era cristão, não. Ah, sim. Ele ainda não tinha aceitado, não. Aí ele foi e falou, disse, mulher, nós vamos ser crente. Ela disse, mas o que é ser crente? Não, ser crente é viver dessa maneira, e dessa, e dessa. E foi explicando para ela, e ali ficaram sendo crente, sem ninguém orar por eles. Aí, até os irmãos dele, o tio José, o pastor Zé Ribeiro, que já faleceu também, nesse tempo todo mundo moravam junto, porque o pai da mamãe era casado com a mãe do papai. Ah, tinha um grau aí de parentesco bem próximo mesmo, né? Porque quando os velhos casaram, o papai Martim José e a irmã dele, a tia Maria Jesus, já era nascida. A mamãe também já era mocinha e quando eles se casaram, eles viveram juntos, né? Aí, quando eles casaram, aceitaram Jesus assim, dessa maneira como eu falei. Aí teve um movimentozinho lá, uma diferença do tio José com outro companheiro, e quando teve uma festa e o cara ficou jurando de matar o tio José. Cilada maligna mesmo. Aí o inimigo botou na cabeça dele que se ele não fosse para a festa, o homem ia matar o tio José. Ele disse, Ambrosina, eu vou ter que ir para a festa. Eu tenho que ir lá porque aquele caba vai querer matar o José. Aí ele pegou um facão e molou. Cortou o bolso da calça e meteu o facão dentro do bolso. Aí foi para lá. A primeira cara que ele enxergou foi o cara, disse aí nadinha, o cabo não fez nadinha, só para conversa mesmo. Aí ele ficou por acolá, sentado para acolá, ficou lá, se escabriado. Já com o coração crente, mas com aquele sistema de proteção, de segurança, né? Aí ficou para lá e aí à noite vai rendendo, e a festa tá rolando, e aí o povo dizia, e aí, rapaz, vamos embora dançar? Eu disse, não, rapaz, vambora, não tem nada não, tu não. Negócio de crente, rapaz. E aí o certo é que quando deu da meia-noite em diante, o sono começou a pegar e ele ainda não tinha tomado nenhum, aí ele já bateu um tambor ali, mas aqui esse cara. Aí chegou lá, pediu o surdo velho e começou, disse que bater. Aí lá veio uma rodada pros tocadores. Ele, não quero. Pouco lá veio outra rodada de pinga, ele, não quero. Mas na terceira ele engoliu uma. Depois que ele engoliu uma, lá veio outra, aí daqui a pouco ele já estava queimadão, largou o pandeiro e pulou na gandaia. Aí quando ele pulou lá dentro, aí a turma virou ele. Ó o irmão dançando, ó o crente dançando, ó, e aí comecei. Aí ele começou a gritar também, que era para distrair, para ninguém ficar sabendo quem era. E assim tocou a vida. E quando ele chegou em casa, se arrependeu muito. Aí a irmã dele já era missionária, o esposo era... Aí trouxe aquela pastor, orientação para ele, né? O finado Abrão, que era o esposo da tia Jesus, marcaram uma viagem lá na casa dele, lá no sertão. Aí chegou um bocado de gente, eles mandaram matar umas galinhas, as coisas, fez lá muita comida. E aí foram conversar com ele, aí lá ele fez a decisão direitinho. Fizeram a decisão recebeu oração e tudo. Fez o novo compromisso, novo compromisso. Aí quando ele aceitou Jesus, aí meu avô disse, enquanto você morar aqui na terra, tudo bem, agora crente eu não quero aqui na minha terra. Não. Aí começou. Aí não. Esse assunto aí nós já vamos deixar para o próximo capítulo. Certo. Que aí começa já a parte da história ministerial dele, certo, que vai envolver já os filhos. Ou então vamos entender. Então o pastor Jonas sempre foi uma pessoa firme nos seus propósitos. Sim. Quando confessou a Cristo, aí começou toda uma história. O senhor já era garotinho, né? Era menino. Já ainda tinha... Teve alguns que nasceram aqui em São Geraldo? Ou... Teve, né? Dos filhos. Foi só Eunício e Misael. A Eunício e o Misael. É. Agora... A Ruth e o Oziel foi em Xabeuá.
Foi em Xambioá. Agora tá bom. Agora nós já entendemos. Vamos deixar essa parte para o próximo capítulo, tá bom? Missionária Dejanira, e seu pai, como é que era? Assim, o seu pai e a sua mãe, como é que eles tratavam os filhos? Como que foi o caminho dele em relação aos seus filhos, à família? Bem, meu pai foi uma pessoa maravilhosa com os filhos dele. Criou na demonstração da palavra, nós nunca dizíamos, nós nunca fomos, participamos do mundo em nada. Já que nascemos no Na Evangelho. fé, Na no fé. Evangelho, que bênção. Então, ele trabalhava junto com o pastor, era qual pastor do pastor Luiz de França Moreira, Imperatriz, até onde eu lembro, né? Que muitas coisas eu já não lembro mais, sofremos muito, mas aí o pastor pegou nós, levou para a Imperatriz e ele foi trabalhar como pastor do pastor Luiz de França Moreira. Luiz de França Moreira, E bem aí conhecido. a época que ele mandou a gente para cá, para São Geraldo, nós íamos de professor nós de Imperatriz para Bela Vista, vindo a pé até Xambioá. De a pé. De a pé, com muita luta, para apacentar índios na aldeia, aí em Itaipavas, que meu pai era índio. Índio. Por isso que a senhora assim então aparece bem o sangue muito forte, né? Pois é. Agora eu quero falar para a gente finalizar. Nós já estamos ultrapassando aí os 12 minutos, então, mas nós vamos finalizar, porque cada capítulo vai ter aí de 10 a 15 minutos. O que vocês trouxeram assim, pastor João Alves, de instrução do pastor Jonas, saudoso pastor Jonas? O que mais lhe chamou a atenção, assim, ele como pai? Porque nos próximos capítulos nós vamos falar como que vocês se conheceram, aí depois os primeiros filhos, depois, mais tarde, nós vamos falar sobre o campo missionário, que hoje o senhor tem até uma delicadeza aí nos pés devido à obra missionária. Nós vamos falar sobre tudo isso. Hoje nós estamos falando só sobre os pais de vocês. Aí próximo nós vamos falar sobre o casamento, que 50 anos de matrimônio. Gente, que felicidade, né? Muitas lutas, muitas barreiras, mas estão vencendo. O que o senhor traz aí uma mensagem, se o senhor tiver que falar para os mais jovens, o que o senhor deveria falar assim, em relação ao pastor Jonas e a missionária Ambrosina? Bom, o pai, mas a mãe, o que a gente pode dizer que guardou como herança, né? Era a maneira, assim, acolhedora que ele tinha com os filhos, com os membros da igreja, com qualquer pessoa que chegava. Eu nunca vi meu pai bater a porta para ninguém, alguém chegar. Hospitaleiro, Hospitaleiro mesmo, ele tinha aquela dedicação, com muito carinho, recebia as pessoas, cuidava com maior cuidado, com maior zelo, né? Como a gente tem isso, recebeu isso e procuramos guardar. E passa para e os mais passa, assim, novos. para os mais novos. Sempre eu, como mais velho, nunca... Eu dei trabalho, porque ninguém pode dizer que não deu, mas não foi uma coisa assim de dizer que para trazer escândalo e tal. Não, toda a vida procurei sempre ajudar ele e procurei sempre imitar a vida dele, porque ele saiu muito para as convenções, para os trabalhos, e eu era quem ficava com os outros. Então a sua mensagem hoje é o seguinte, que ele foi um homem que pode seguir como exemplo, como Pode modelo. seguir como exemplo, Irmã Dejanira, e a senhora, qual seria a mensagem para nós encerrar esse capítulo dos seus pais? Qual seria a mensagem que a senhora poderia ver se a senhora lembra de alguma coisa assim que podia passar para alguém, para nós encerrar nesse primeiro capítulo? Eu estou no esquecimento. No esquecimento, está emocionada também.
Não, nem tanto. Eu passei a esquecer, assim, do começo, assim, né? De muitas coisas. Eu só quero dizer para o pastor que quando eu conheci, meu pai se encontrou com a minha mãe, na verdade ele já fazia a obra de Deus em Belém do Pará, trabalhando junto com o pastor Jairo, junto com aquele pastor que o filho dele morreu no barco. Essas são as histórias que eu ouvi o meu pai contar muitas coisas. Só que hoje, com o falecimento da minha irmã, eu passei a esquecer de muitas coisas. Até que eu tenho uma boa parte de coisa, sabe? Mas está com meu irmão, Então né? o que a senhora transmite para os mais novos, para encerrar esse capítulo, é que ele trouxe uma mensagem assim de um verdadeiro missionário, uma pessoa que tinha um perfil Sim, exemplar. junto com esses pastores, com o pastor, ele fez o trabalho junto com o pastor. Jairo Saldanha, Foi, na época, Armando Cohen, Armando Cohen mesmo. que nós fizemos Foi um vídeo que com o pastor Marinaldo, realmente lá no local. eles trabalharam, meu pai Ele era para pastor de estar naquele barco. vários. Era para estar no bar. Tá, Ele estava ele e a minha mãe. em casa, acima da cachoeira, esperando Em eles. Taguatins. Em Taguatins, ele estava esperando o barco, que era para subir aqui no Araguaia. Quando chegou a notícia para ele é que o barco tinha Ele estava naufragado. esperando. Quer dizer, não chegou nem até ele, o Não barco chegou ele nem estava até onde aguardando. ele já estava aguardando, ordenado pela convenção que era para seguir. Eu estou a sentindo viagem. aqui a presença de Deus, eu estou sentindo Ele Deus era aqui para ir nessa junto com entrevista, eles. nesse bate-papo. Mas aí o barco naufragou antes de chegar onde ele. Então, assim, não tem como a gente começar a falar sobre casamento, sobre filhos, sobre a obra de Deus, sem falar da origem, da base. E é um resumo, né? Porque não dá para a gente falar muita coisa, nós já estamos ultrapassando aí uns 17 minutos, mas que bom estar falando com vocês. Nós vamos encerrar esse primeiro capítulo, agradecer nosso presidente, pastor Marinaldo Soares, por permitir esse momento tão especial. E vamos fazer um documentário sobre essa família. Posteriormente, vamos falar sobre a obra de Deus e depois dos próximos capítulos. A senhora lembra o dia que vocês começaram a namorar? Um dia não. Depois dos próximos capítulos. Os próximos capítulos, qualquer momento a gente vai estar falando sobre isso. Essa semana nós vamos estar gravando direto, tá bom? Até a gente encerrar. Então, só agradecer a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. A paz do Senhor, até o capítulo de número 2, tem muitos assuntos importantes que a gente vai estar conversando. A paz do Senhor, deixe só a paz do Senhor, pastor João Alves. Paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, Tô tudo muito de bom. feliz. Senhor, que Deus o abençoe por esses momentos, né?